Uma boa noite, meus amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Crônicas, capítulo 11. Nós estamos estudando sobre os vencedores e a última hora. Temos reconhecido diante do Senhor que esse é sim um tempo que reflete muito aquilo que a palavra de Deus diz acerca daquele período da iminência da volta do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre esse tempo, fala de um tempo de uma profunda apostasia, fala de um tempo de sono, fala de um tempo de negligência, fala de um tempo onde a palavra de Deus não é amada, ela é desprezada. Fala de um tempo onde o espírito desse mundo, que é o espírito do anticristo, que é o espírito do engano, lutará para poder prevalecer sobre a verdade. Então, quando você tem o discernimento desse tempo, e você tem o conhecimento da palavra de Deus, o discernimento daquilo que está à sua volta e daquilo que é a palavra de Deus, não há sombra de dúvida, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo a última hora. Não sabemos quanto tempo durará esta última hora. O que sabemos é que ela é real e é visível hoje. O desânimo é visível, a frieza é visível, as inversões de valores é visível, está diante dos nossos olhos hoje, um profundo esfriamento espiritual. Mas, em contrapartida a tudo isso, a palavra de Deus também diz que haverá aqueles que prevalecerão na fé, como aquela parábola que Jesus conta daquela viúva diante de um juiz iníquo. Ele fala sobre uma parábola que trata acerca do esmorecer, da frieza, do desânimo, do retrocesso. E ele conclui essa parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. E a fé aqui, a qual a exortação realça, é a fé daquela mulher, uma fé de quem persiste, a fé de quem não desanima diante dos obstáculos. E a palavra de Deus nos mostra no livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos 1 e 2, que são os textos áureos que nós estamos utilizando para a exposição desse tema, que ali existe nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, uma mensagem às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. E o Senhor vai tratar com cada uma dessa igreja de uma forma distinta. E o Senhor também se revela a cada uma dessas igrejas de uma forma especial. O Senhor tem uma mensagem única para cada uma delas. Mas nós sabemos que cada uma daquelas mensagens, para cada uma daquelas igrejas, não é apenas uma história, é uma profecia. Porque o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Ele não é um livro que contém a profecia, ele é um livro em sua totalidade, ele é um livro profético. O que implica dizer que essas cartas, elas não são apenas cartas que narraram problemas de igrejas locais daquele tempo. Porém que aquelas cartas, elas eram cartas ou foram cartas direcionadas de maneira profética para a igreja em todos os períodos. E quando olhamos de forma mais microscópica estas cartas, nós descobrimos que estas cartas, elas descrevem para nós 7 períodos da história da igreja. E quando estudamos todos esses períodos, nós concluímos que estas cartas proféticas, elas são uma verdadeira mensagem de Deus para a igreja no tempo final. Em especial, as 4 últimas cartas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E por quê? Porque em cada uma dessas cartas nós vemos a ênfase da volta do Senhor Jesus.
Então, meus irmãos e irmãs, quando estudamos dentro dessas cartas, nós vemos que ao final de cada uma delas, o Senhor deixa uma mensagem. A mensagem é: ao que vencer. Ele mostra em Éfeso um problema real. O problema de Éfeso é que Éfeso era uma igreja que tinha muitas obras, porém não tinha devoção. Era uma igreja sem devoção. E o Senhor diz para essa igreja, ele conclui dizendo: ao que vencer. Depois, quando ele trata a igreja de Esmirna, é uma igreja que é caracterizada pelo sofrimento, pela perseguição, pela oposição. E quando ele termina essa carta, ele diz: ao que vencer. E depois, a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo, ela vem de dois vocábulos do texto grego. Pérgamo significa hipercasada. Gamo, em grego, é casado. E a palavra pé é a tradução da palavra hipercasada, uma igreja super casada, uma igreja que ela está totalmente envolvida com o mundanismo. E mesmo nesta igreja mundana, o Senhor diz: ao que vencer. A igreja de Tiatira é caracterizada pela idolatria. É uma igreja que ela perdeu sua espiritualidade, e o que ela perdeu em espiritualidade, ela ganhou em religião. Ela ganhou em formas e fórmulas. Ela perdeu a espontaneidade da direção e da autoridade do Espírito Santo. Isso é idolatria. Idolatria é quando as pessoas passam a viver espiritualmente de substitutos. Isso é idolatria. A igreja de Tiatira, Tiatira significa o perfume do sacrifício. Em outras palavras, o perfume que agrada a Deus. Porém, Tiatira não tinha aquele perfume que agradava a Deus. Ele tinha um odor, o odor da sua desobediência, da sua feitiçaria, da sua idolatria. Isso estava provocando náusea diante do Senhor. Mas mesmo em Tiatira, há uma mensagem: ao que vencer. Depois de Tiatira, o que nós temos? Sardes. O Senhor diz para a igreja de Sardes que o seu grande problema era a falta de realidade. Ela tinha nome que vivia, porém estava morta, espiritualmente morta. Uma igreja que retrata muito bem aquele movimento da reforma, porque ali em Sardes, Sardes significa os remanescentes, é uma reação de Deus. Deus reage na história, reivindicando os seus, porém, logo a devoção esfria, logo a visão se perde, e a igreja cai na apostasia. Porém, mesmo em Sardes, há um clamor de Deus em sua palavra: ao que vencer. E logo a seguir nós temos Filadélfia. Filadélfia retrata a vida adequada da igreja, o amor entre os irmãos, a comunhão do corpo. Filadélfia é uma igreja que, embora é descrita como quem tem pouca força, mas uma igreja que batalha pelo testemunho do Senhor. E nela o Senhor tem uma porta aberta. Isto é Filadélfia, o amor entre os irmãos. E o Senhor ainda coloca uma advertência em Filadélfia, que ele coloca essa nota em todas as demais cartas: ao que vencer. Porque mesmo vivendo a vida cristã adequada, nós podemos falhar, nós podemos cair. E por final, nós temos Laodiceia. A palavra Laodiceia, ela sugere no texto original a autoridade do povo, o direito do povo. Significa que ela se tornou uma igreja antropocêntrica, onde o homem é o centro. A origem da palavra Laodiceia, do texto original, nos dá a ideia de democracia, o direito do povo. Agora o povo é que domina. O que significa que é uma igreja que ela vive para agradar o povo. Ela perdeu o seu foco. Nela, Cristo não tem centralidade, porque nesta igreja, Cristo é descrito como aquele que está do lado de fora, como aquele que não tem autoridade na casa, porque ele não tem a chave. Como é possível aquele que tem as chaves da morte e do inferno não tem a chave da sua igreja em Laodiceia? E por quê? Porque ele não é um invasor.
Ele é aquele descrito no capítulo 5 de Cantares, aquele que vai até a sua amada, aquele que coloca a mão na fresta da porta e a chama, porém ela não quer abrir. A questão aqui não é a autoridade do Senhor, a questão é que o Senhor, Ele não senta na mesa onde Ele não é honrado. O Senhor não senta na mesa onde Ele não é glorificado, porque o nosso Senhor é aquele que é cercado de toda glória, tanto a glória interior, como a glória daqueles que lhe tributam. Mas Ele tem no seu coração uma afeição pela sua noiva, a qual Ele se entregou por ela. E nessa carta existe uma triste descrição: eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar, Ele quer ceiar, como está lá em Lucas 12, que o seu propósito é ceiar e nos servir. Porém, esta igreja o mantém de fora. E nesta igreja ainda ele coloca essa nota: ao que vencer. E é sobre isso que nós estamos estudando. É sobre o testemunho da vitória de Cristo como uma característica visível da nossa vida cristã nesse tempo. Hoje é muito mais fácil ficar em casa. Hoje é muito mais fácil. E aqui não me refiro aos irmãos que estão doentes, aqui eu não me refiro aos irmãos que não têm condições, que são muitos, que graças a Deus estão nos assistindo por meio dessa ferramenta. Eu estou falando daqueles que estão acomodados na devoção, na comunhão, na cooperação, na responsabilidade, no chamado, na vocação. Aqueles que não estão percebendo como o mundo tem ganhado lugar em suas vidas. Aqueles que não estão atentos, vigilantes, quanto à hora que estamos vivendo, como aquelas virgens nécias, que se despreocuparam com o azeite. O azeite é descrito na Bíblia como uma tipologia do Espírito Santo. Isso pode esfriar? Sim, pode esfriar. E nós temos assistido isso com muita tristeza, o esfriamento dos irmãos, o esfriamento da igreja de um modo geral, por todos os lugares. E como que nós podemos nos conformar com isso, diante da palavra de Deus? Ainda Deus tem falado à sua igreja, ainda nós vemos o clamor do Senhor, chamando a sua igreja, reivindicando o seu povo. Então nós estamos estudando sobre isso. Por quê? Porque esse é um assunto do reino. O reino é o lugar daqueles que vencem. O reino é a promessa real para aqueles que vão vencer. E muitos não vão vencer, muitos não vencerão. Muitos serão reprovados, como as virgens nécias. Muitos ouvirão aquela voz dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que quebram princípios, os que cometem iniquidade, quebra de princípios, não é pecados, meramente pecados carnais, mas pecados contra a lei de Deus. Então, meus irmãos, eu creio que isso de alguma maneira deveria nos incomodar. Hoje nós estamos vivendo um evangelho, assistindo as pessoas viverem o evangelho às avessas. As pessoas têm muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento da história, muita convicção bíblica, porém não tem nenhuma realidade daquilo que é central no coração de Deus: Cristo. E nunca podemos separar de Cristo os fundamentos que lhe acompanham. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e ele só falou isso pela primeira vez, quando houve uma revelação de quem ele era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz para Pedro que aquilo que ele disse era um fundamento, não foi carne, não foi sangue, isto é, você de si, por si mesmo, jamais poderia ter essa revelação se não fosse dada pelo Pai. E é sobre esta afirmação, é sobre esta revelação: o Cristo, eu edificarei minha igreja. E logo a seguir, dois fundamentos aparecem: a cruz e o reino. E parece que nós não estamos atentos a isso. O comodismo, o desprezo ao corpo, a comunhão do corpo, é algo grave no nosso tempo. Hoje nós estamos
vendo o ministério de coaches, os blogueiros, tendo muito mais peso na nossa sociedade do que profetas e mestres. Hoje a palavra de Deus, ela não é mais lida com o coração, ela é apenas vista pelos olhos. E as pessoas veem a palavra de Deus para terem conhecimento e não para terem relacionamento com Deus. Se você lê a palavra de Deus, ela não está te levando a um relacionamento com Ele, você está lendo o livro e não a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então muitas pessoas estão vendo a Bíblia como livro e não como a palavra de Deus. Como palavra de Deus, ela é vida. Como a palavra de Deus, ela é uma espada. Como palavra de Deus, ela é uma luz. Como palavra de Deus, ela é um alimento. Como palavra de Deus, ela é uma rocha. Como palavra de Deus, ela é um martelo. Como palavra de Deus, ela é um fogo. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar nossa vida aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: o que eu estou lendo? O que eu estou vendo? Será que eu estou sendo lido à medida que leio? Será que quando eu leio, eu ouço uma voz no meu interior? Será que quando eu leio, eu sinto uma espada penetrando? Será que quando eu leio, eu sinto um martelo me esmagando? Será que quando eu leio, eu sinto um fogo me purificando, me queimando? Então, o que nós estamos lendo? Isso é muito importante. Esse tema é um tema que nós precisamos ver devagar, não é um tema para se estudar apressado. Há o que vencer, porque isso tem a ver com o reino, isso tem a ver com o nosso futuro. E aqui há uma necessidade de nós fazermos uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos sim passar a eternidade reinando com Cristo, ou queremos passar a eternidade apartados de Cristo? Queremos passar a eternidade vivendo uma vida de uma gloriosa responsabilidade, numa posição elevada em Cristo, desfrutando da sua glória, da sua face, do seu reino, ou nós vamos viver apartados de tudo isso, como aqueles que um dia ouvirão no tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas, e não os nossos pecados. O tribunal dos nossos pecados foi no Gólgota. O tribunal das nossas obras, ele vai acontecer, e seremos julgados pela nossa responsabilidade. Isso é muito sério, muito sério. A sensação que eu tenho é que cada dia que nós vivemos, nós precisamos saber o quanto nós seremos julgados. E isso precisaria, irmãos, trazer um profundo incômodo ao nosso coração. A maneira como eu vivo, a maneira como eu administro o meu tempo, a maneira como eu administro minha renda, a maneira como eu vivo diante das pessoas, tudo isso é importante. Nós temos que ter uma urgência, uma seriedade. Nós precisamos confrontar os nossos irmãos na verdade, na luz da palavra. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade, a nossa ocupação, o quanto nós estamos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Tudo isso faz toda a diferença. Porque, irmãos, o tempo passa. E tempo na Bíblia é uma questão de prioridade e de responsabilidade. Prioridade tem a ver com as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas precisam estar fundamentadas na palavra de Deus, na vontade de Deus. Se as nossas escolhas não forem subjugadas pela vontade de Deus, nós viveremos aquilo que muitos gostam de dizer: a nossa história, a minha história. Mas não somente uma questão de prioridade, é uma questão de responsabilidade. Não é simplesmente como eu escolho as prioridades de acordo com a vontade de Deus, mas é como eu sou responsável a elas ou com elas. Como eu estou comprometido com cada uma das escolhas que eu faço de acordo com a vontade de Deus. Isso é sério, irmãos. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida baseada nas suas escolhas, vivendo sua própria vontade. Que trágico é isso. Eu quero meditar com vocês hoje uma porção que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 5 a 7, depois 10 a 12, por último 20 a 26.
Nesses textos, nós vamos estudar sobre os valentes de Davi. Davi tinha um grupo de pelo menos 30 valentes. E dentre esses 30 valentes, haviam 3 que sobressaía a todos. E esses textos vão narrar a história desses valentes. Está assim: disseram os moradores de Jebus. Jebus, antigamente, era a cidade de Jerusalém. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e comandante. Então Joabe, aquele que significa Deus é Pai, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Então Sião, antigamente, era conhecida como a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Versículo 10. São estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente. Essa palavra significa prevaleceram, foram corajosos, ficaram firmes, foram persistentes. Esta palavra valorosamente no hebraico significa tudo isso. Valorosamente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Versículo 11. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Actomita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, agora desculpe-me, também o Abisai, é versículo 20. Também Abisai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Versículo 22. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 2,20 metros aproximadamente. Aí na sua Bíblia vai falar de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo de tecelão, mas Benaía o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Eram mais nobres do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram esses os heróis do exército de Davi. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Davi tinha esses que eram chamados os valentes. E esses valentes foram aqueles que tomaram a fortaleza de Sião. No início do texto, primeiro texto que lemos, versículo 5, Davi foi afrontado quando ele estava tomando a terra dos jebuseus, que é Jerusalém. Porém, primeiro ele tomou a fortaleza de Sião. Todos nós sabemos que o termo Sião tem uma conotação extremamente especial. Sião é a fortaleza de Jerusalém. Ali foi onde Davi edificou a sua casa. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Sião é profético. Sião tem essa conotação, é como uma figura profética, uma figura de linguagem profética. É uma figura destes vencedores. O que são os vencedores? Como nós podemos achar que uma pessoa é vencedora, outra não? Não é o nosso papel julgar ninguém, e nem designar ninguém. É o nosso papel nos esforçar a viver a vida cristã de maneira integral. O nosso papel é vivemos a vida cristã para a satisfação do coração de Deus. Porém, a Bíblia destaca de uma maneira muito clara, em especial no livro de Apocalipse. E neste livro, você vai ver uma linha muito fina
É como que um fio dourado, que começa desde o capítulo 1 até o último capítulo. E neste fio dourado, você vai ver uma revelação distinta daquilo que é a igreja, aquilo que está no capítulo 19, a noiva que a si mesma se ataviou. Estes vencedores descritos nos capítulos 2 e 3. Esta igreja que não se intimida, mesmo em face ou diante dos obstáculos, mesmo diante das oposições, mesmo diante das friezas, das indiferenças, da apostasia, mesmo vendo tudo se levantando contra ela, essa igreja não retrocede. Estes são os vencedores. São aqueles que permanecem no testemunho da vitória do Calvário. Aqueles que, embora muitos estão acomodados, eles não estão acomodados. Muitos estão satisfeitos nesse mundo, esses não estão satisfeitos nesse mundo. Muitos estão vivendo o evangelho de qualquer maneira, esses não vão e não querem viver o evangelho de qualquer maneira. Muitos têm amado a sua própria vida, eles não amaram a sua própria vida. Eles amam a vida do Senhor. Enquanto muitos seguem qualquer caminho, estes não. Os vencedores, eles são seguidores do Cordeiro, onde quer que o Cordeiro vá. E o caminho do Cordeiro é o caminho da cruz. Então, é isso que nós temos que entender. O que são os vencedores? Eles não são uma classe especial de pessoas. Eles não são uma classe de pessoas melhores do que as outras. Eles são aqueles que estão dispostos a pagar o preço que tiverem que pagar, que sejam reprovados nesse mundo, que sejam desprezados pelos seus familiares, que sejam desprezados até mesmo pelos irmãos, que não querem viver o evangelho num plano mais alto, que eles sofram o que tiver que sofrer, mas eles não querem, como a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, eles não vão negar o nome do Senhor. Existem 2 capítulos em Apocalipse, e esses capítulos eu não me atrevo a abrir, nem mesmo para a gente fazer uma pequena meditação, mesmo que superficial, porque são capítulos que, nos seus textos, cada versículo está recheado de capítulos, de cenas. Então não tem como você abordar em um parênteses dentro de uma mensagem, mas eu vou citar. São os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse. E você vai ver que o capítulo 12, ele termina, aparentemente, ele não termina, porque quando você lê aquele capítulo, ele é um capítulo que ele é recheado de muitas cenas. Essas cenas que começam desde o livro de Gênesis e adentra essa fase que nós estamos vivendo. É um capítulo que tem que ser estudado, cada cena precisa estar muito bem fundamentada por textos bíblicos. É uma cena que tem visões, que tem revelações e profundas aplicações. E quando termina o capítulo 12, como eu disse, parece que termina, não termina, inicia o capítulo 13 com uma visão de 4 animais. Então, para nós entendermos o capítulo 13, nós temos que entender o 12. Para nós entendermos o 12, nós temos que entender o capítulo 13. O livro de Apocalipse é um livro que ele é recheado de parelhas. Como, por exemplo, os capítulos 2 e 3, os capítulos 4 e 5, os capítulos 6 e 7, os capítulos 8 e 9, os capítulos 10 e 11, são parelhas. Esses capítulos não estão seguindo uma ordem normal. Deus colocou ali aquelas profecias umas ao lado das outras. Deus colocou isso com muito cuidado, assim como o capítulo 12 e o 13, eles formam esse elo de interpretação. E o grande assunto desses 2 capítulos, embora, como eu disse, existem muitas cenas, inúmeras cenas, em especial no capítulo 12, porém, quando você entra no 13, o enfoque ali é uma revelação sobre o anticristo, porém, a sua maneira sedutora sobre aqueles cristãos que escolheram não vencer. No livro de Apocalipse, eles têm um nome.
o nome é descrito por uma frase: seguidores da besta. Ah, irmãos, eu falo com muito temor isso, muito temor, porque eu sei que na mente de muitas pessoas, essa frase que tem Apocalipse repetidas vezes, seguidores da besta, é uma frase para referir-se ou para designar ímpios. Não é. Essa frase tem suas raízes aqui, nesses dois capítulos, 12 e 13. Porque no capítulo 12, nós temos uma grande revelação daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Porém, no capítulo 13, nós temos uma figura daqueles que serão derrotados pelo poder sedutor da besta. Isso forma um paralelo muito sério. Está aqui registrado. O capítulo 12 termina com essa grande ênfase: aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, que é denominado aqui como o filho varão, com a palavra ruios no texto grego original, que lá, quando fala do filho varão, tem duas palavras, tecno e depois ruios, porque primeiro faz uma ênfase a Cristo na sua humanidade, e depois fala de Cristo na sua glória, e a grande glória na qual dou ênfase aqui, é a glória da obra de Cristo, aquele que é o cabeça. E esses filhos ruiós, filhos maduros, é a constituição desse corpo místico, no qual Cristo é o cabeça. Esse novo homem, da nova criação de Efésios capítulo 4, versículo 24. Então, meus irmãos e irmãs, eu sei que parece que eu estou dando muitas informações, mas procure, se possível for, ouvir essa mensagem de novo, estude cada um desses pontos. Você vai ter aí alguns meses para meditar nesses temas que são seríssimos, pode salvar a nossa alma, porque hoje nós estamos vendo uma avalanche de irmãos, de irmãs, que decidiram não vencer, e o espírito do anticristo está aí. O assunto do anticristo envolve algumas coisas: primeiro, espírito; segundo, o sistema; e terceiro, a pessoa. O espírito e o sistema virão antes, e hoje nós estamos vendo com muita clareza. Não estou sendo sensacionalista, eu estou falando isso debaixo das mãos do Senhor, debaixo do nome de Cristo Jesus. Nós já estamos vivendo o espírito e o sistema do anticristo, e nós vivemos isso dentro de uma sociedade degradada, caída. Porém, o que me deixa espantado é o conformismo de muitos irmãos. É como as pessoas decidiram viver a vida cristã a parte do corpo de Cristo, a parte da comunhão do corpo de Cristo. Meus irmãos, a oração mais elevada que o nosso Senhor fez sobre a sua igreja está no capítulo 17, e ali o Senhor fala ao Pai, Ele roga ao Pai pela unidade do corpo, pela comunhão do corpo, e a comunhão do corpo de Cristo é a mais alta expressão da realidade do testemunho de Deus na terra. Por isso o diabo quer tanto destruir a comunhão do corpo, a vida do corpo. Por isso que o diabo quer segregar as pessoas, porque uma igreja segregada, uma igreja onde as pessoas vivem isoladas, uma igreja onde cada um vive sua própria vida, ela não pode expressar Deus na terra. A igreja é o lugar onde Deus é expressado, não é apenas o lugar onde Ele é adorado. Não adianta Deus ser adorado no lugar onde Ele não é expressado. A adoração é aquilo que de nós sobe para diante do trono. A expressão é aquilo que do trono desce para ser vivida entre nós. Isto era a igreja primitiva. Nós não podemos ser uma igreja que decididamente resolvemos viver a parte da história de Deus no meio do seu povo. Eu vejo muita gente aí dizendo: olha, o pastor fulano é o fundador desta igreja. Nenhuma igreja que se diga autêntica do ponto de vista da história, da doutrina, ela foi fundada por homem. Ela é uma continuidade daquilo que começou no Calvário.
daquilo que começou com Cristo e os apóstolos. A partir do fundamento do Calvário, nós temos a igreja. E quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, o que foi que ele procurou? Ele procurou o trono? Não, ele não foi para o trono. Ele procurou os ímpios para dizer para os ímpios que ele tinha ressuscitado por eles? Ele não procurou. Sabe quem ele procurou? Ele procurou os seus. Ele ficou 40 dias nessa terra com a sua igreja, com os seus discípulos. Essa é a história do nascimento da igreja. Esta é a história de quem fundou a igreja, de quem diz: eu edificarei minha igreja. Ele não ressuscitou e foi para o trono, ele ressuscitou e foi encontrar com os seus. Essa é a história que está aqui. E essa história não pode ser ignorada. Essa história precisa ser abraçada. Imagina, irmãos, eu chegar para vocês e disser assim: o irmão fulano é o fundador da nossa igreja. Duas coisas erradas. Primeiro, que a igreja não tem outro fundador que não seja Cristo. E segundo, que a igreja não é nossa, a igreja é dele. A igreja é dele. Então nós não podemos decidir viver outra história, nós vivemos essa história. A igreja não é isso aqui. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. A igreja não é edificada por engenheiro, a igreja é edificada por um sábio construtor, edificador, arquiteto, o nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos chama para vencer nessa medida, o Senhor nos chama para vencer nessa linha. Nós não podemos aceitar viver o Evangelho de qualquer maneira, porque tudo mudou. Hoje tudo gira em torno do mundo virtual. Hoje uma das coisas mais patéticas que existem são as discussões em redes sociais. Hoje, as pessoas entendem que nós podemos criar avatares dentro de uma rede social e ali pregar o Evangelho. Aí eu vi uma cena interessante do irmão, era uma ironia, claro. Ele fez uma ironia sobre esta realidade virtual chamada metaverso. E muitas pessoas estão achando isso a maior descoberta que existe da tecnologia virtual. Aí mostrou um avatarzinho caminhando para o inferno. Aí ele colocou assim: olha eu, depois de ter recebido o Evangelho no mundo, no metaverso, indo para o inferno. Então ele faz uma crítica a isso, é claro. E depois eu fui ler como as pessoas reagiram à crítica dele. Porque hoje muitas comunidades estão se formando dentro desse metaverso. Muitas comunidades. Assustador isso. Muitas comunidades. Isso está tirando os irmãos da comunhão do corpo, das reuniões. Hoje nós usamos essa ferramenta, o Zoom, mas eu creio que isso é temporário. E ela vai ser utilizada apenas em extrema necessidade. Porque nós precisamos colocar na mente dos irmãos, nós precisamos aprender juntos com todos os santos, a altura, a largura, a profundidade de todas as revelações. Nós precisamos exercer cuidado, mutualidade. Nós precisamos estar juntos. Hoje existe uma ideia perigosíssima de que eu tenho Cristo e eu posso viver a vida cristã à parte dos irmãos. Isso é trágico, porque não é verdade. E digo para vocês, se eu acreditasse nisso, seria muito cômodo para mim, para todos nós, depois de um dia exaustivo de trabalho, ainda pagar o preço de me deslocar da minha casa para poder vir a uma reunião. Isso hoje é muito atrasado. Hoje nós precisamos buscar mecanismos que facilitem as coisas. Precisamos ser cuidadosos com isso, irmãos. Porque nós corremos um sério risco de sermos uma igreja virtual. Virtual. Nós corremos um sério risco de perdermos o nosso amor uns pelos outros e começarmos a viver como muitos estão hoje decididos a viver, uma vida cristã isolada. Então eu ainda digo para os irmãos, esse
é um tempo complicado, delicado, complexo, mas nós precisamos persistir naquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Nós precisamos decidir vencer isso nesse tempo, vencer esta apostasia, vencer esta frieza. Nós precisamos ainda permanecer firme até a volta do Senhor, mantendo o nosso cântaro cheio, mantendo nossa visão celestial, ou a visão celestial que o Senhor nos deu, porque senão nós vamos nos perder. E aqui está algo muito sério. Eu vou citar aqui, irmãos, 2 textos. Gostaria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. E depois, capítulo 6, versículo 12 também. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 6, depois Efésios capítulo 6, versículo 12. Observe bem, está assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então esse texto, dentro do seu contexto, ele tem sido ultimamente muito bem explicado para nós, acredito eu. Esse texto aqui de Efésios 2,6, ele mostra a grande consequência da obra de Cristo Jesus, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos salvou, por causa do seu grande amor, misericórdia e graça, Deus nos salvou, e nos colocou assentados com Cristo nos lugares celestiais. É aquilo que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus capítulo 4, versículos 15, versículos 16, nós temos livre acesso ao trono da graça, nós podemos entrar diante de Deus, nós podemos desfrutar diante de Deus. Hoje nós podemos, pela fé, por causa da graça, mediante o sangue de Cristo Jesus, nos aproximar do trono onde Cristo está exaltado como Senhor e como nosso sumo sacerdote. É isso que esse texto diz. Agora, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque nossa luta não é contra carne e sangue. Essa palavra luta é um termo único em todo o Novo Testamento. A palavra grega aqui é pales, fala daquela luta grego-romana, só que num grau de violência muito maior, onde 2 oponentes estão lutando e eles estão tentando colocar o outro na lona para poder vencê-lo. Então ele está falando de uma luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, deixa eu contar algo para vocês muito interessante. Esses 2 textos, eles foram colocados aqui para nos ilustrar algo muito maravilhoso. Primeiro, nós temos uma posição. Quando Paulo diz em Efésios 2,6 que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, essa é uma posição que nós ganhamos, é uma posição que nós alcançamos, mediante a graça de Deus, por meio da obra de Cristo. Nós temos essa posição. Qual é a nossa posição em Cristo? A nossa posição em Cristo é uma posição elevada, de descanso nos lugares celestiais. Mas Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que nós temos uma luta. Nós não temos só uma posição, nós temos uma batalha. Por um lado nós temos que descansar, por outro lado nós temos que lutar. E aqui vai dizer que nós temos que lutar nos lugares celestiais. Eu sinceramente confesso aos irmãos que durante muitos anos eu tinha dificuldade de juntar esses 2 textos. Só agora eu pude compreendê-los. Vocês se lembram, quando Israel peregrinou pelo deserto, naquelas 42 jornadas, naquele período de 40 anos, vocês vão ver que até entrar em Canaã, Israel teve 2 batalhas. Vocês se lembram? A primeira foi em Refidim, capítulo 17 do livro de Êxodo, foi em Refidim. Então, quando eles chegaram em Refidim, o que foi que aconteceu em Refidim? Eles lutaram contra Amaleque.
Amaleque é uma figura da carne. Nós já estudamos sobre isso. Amaleque é uma figura da carne. Então eles tiveram que lutar. E quando eles tiveram que lutar contra a carne, diz que Moisés tinha que segurar o seu bordão. Só que a luta era tão terrível, era tão ferrenha, que Moisés abaixava a sua mão. Quando ele abaixava o bordão, Amaleque prevalecia. Então Arão e Hur se colocaram uma pedra, eles se posicionaram e eles sustentaram o braço de Moisés erguido. E assim diz que Josué desbaratou Amaleque ao fio da espada. E porque Amaleque veio de maneira traiçoeira, e a carne é traiçoeira. A carne é algo que você não pode brincar com ela. Não brinque com a sua carne. Não faça provisão para a carne. A carne é algo terrível. Se você não prevalecer sobre a carne vai te dominar. Então essa foi a primeira luta. A segunda, vem comigo aqui, no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Aqui tem uma terrível batalha. E toda essa história, vocês sabem muito bem. Versículos 39 até 45, eu não vou ler, eu vou apenas narrar, porque nós já chegamos ao tempo final do nosso estudo. Então aqui em Números capítulo 14, versículos 39 e 45, Israel vai ter uma outra batalha. Naquela batalha eles venceram, nessa batalha foram derrotados. Mas eu quero que vocês vejam algo aqui, é a aplicação espiritual que é importante. Irmãos, no capítulo 13, quando inicia, diz que Deus liberou eles para enviar 12 espias para olhar a terra de Canaã. Então nós sabemos que eles voltaram divididos, havia 2 relatórios, 10 desses espias deram um relatório negativo, desanimador, e encorajaram o povo a eleger um novo capitão e voltar para o Egito. E aí nós sabemos que isso trouxe uma grande murmuração e desagradou a Deus, e Deus julgou esta geração. E diz que essa geração, com exceção de Josué e Calebe, ninguém mais entraria na terra de Canaã. E eles ficaram andando em círculo durante os 38 anos. Já haviam se passado 2. Pois bem, meus irmãos e irmãs, agora, quando Deus julgou eles, o que eles fizeram? Então, são os textos aqui, versículo 39 a 45. Eles estão numa nova estação chamada Rimon Pérez. Rimon Pérez. Quando Deus ordenou os espias, eles estavam em Ritma, agora estão em Rimon Pérez. Aí o que aconteceu? Eles levantaram e foram lutar contra os inimigos. Eles não queriam lutar. E aqui diz, versículo 44, vou usar apenas essa frase: mas se mostraram temerários. É uma tradução para a palavra arrogante, porque aqui o problema foi o ego. Se o problema lá atrás foi a carne, o problema é o ego. Então quando Paulo diz, nós não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra a carne com o ego. O que ele quer dizer, e aqui no versículo 6 do capítulo 2, ele está dizendo que quando nós alcançamos, quando nós entendemos, quando nós desfrutamos da vida cristã num plano mais alto, nos lugares celestiais, aí nós temos uma outra luta. Aí eu quero ilustrar para vocês. Vem comigo no livro de Josué. O livro de Josué, eu quero mostrar isso de maneira muito rápida para vocês. Aí agora, abre sua Bíblia aí, em qualquer parte aí do capítulo 2, capítulo 3 do livro de Josué. Nós não vamos ler muitas coisas aqui, apenas quero mostrar para vocês. Quando você lê o livro de Josué, você vai ver algo muito extraordinário. Você vai ver que, nesse caso, Josué, ele teve que lutar contra 30 reis. Isso está no capítulo 12 e o versículo 11. Então, se você ler especialmente o versículo 7 até o versículo 22 do capítulo 12 do livro de Josué, você vai saber que ele lutou contra 30 reis. Preste atenção para você ver a grande lição espiritual aqui. Quando eles peregrinaram de
Ramsés no Egito, até os campos de Moabe, que foi a 42ª estação, eles tiveram duas guerras, dois inimigos, a carne e o ego. Mas quando eles entraram para a terra, atravessaram o Jordão, e eles entraram na esfera de Canaã, o que fala Canaã? Canaã fala da plenitude espiritual, da plenitude de Cristo, dos lugares celestiais em Cristo. Canaã é uma figura dos lugares celestiais. Aí agora, não é contra carne e sangue, eles tiveram que lutar contra 30 impérios, que é descrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes. E se você estudar o texto, você vai ver que nas melhores versões, todas as designações dessa classificação de demônios aqui estão no plural. Principados, né? Principados, potestades, hostes, dominadores. Estão vendo? 30 reis. Quer dizer que quando você vive a vida cristã num plano mais alto, quando você chega nessa plenitude do amadurecimento, do crescimento, da vida cristã ascensional, aí você vai ver a grande batalha. Não é mais contra a carne, não é mais contra o seu ego. Agora você vai lutar contra verdadeiras potestades. Aí você vai ver a guerra de uma maneira totalmente diferente daquilo que você lutava, contra aqueles vícios. Porque muitos irmãos ficam só lutando contra os seus vícios, seus pecados corriqueiros. Sabe por quê? Porque ainda não cresceu. Sabe por que você não venceu a carne? É porque você não cresceu, você ainda fica lutando com os mesmos pecados de 20 anos atrás. Você ainda sofre disso. Você ainda tem um ego que se fere, que se magoa. Mas quando você encontra aqueles que amadureceram na jornada cristã, eles sabem do pecado da sua carne, ou dos pecados. Eles tratam isso na cruz de Cristo. Só que a batalha na qual eles estão envolvidos são batalhas muito maiores. São guerras maiores. São lutas onde eles vêm como Satanás, de maneira sutil, entra por meio de doenças, por meio de casamentos, por meio de filhos, por meio de parentes. Você vê potestades, você vê sutilezas, você vê dardos inflamados, malignos, que são muito, muito piores do que simplesmente você ficar lutando contra seus vícios. Sabe por quê? Porque aí você vai ver a guerra nos lugares celestiais. Uma guerra que ela trava numa esfera que nós só podemos resistir porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então o que nós aprendemos em Efésios com esses dois textos? Que os lugares celestiais em Cristo não é só apenas um lugar de desfrute, é um lugar de batalhas, é um lugar de guerras. Porque muitos cristãos, eles não têm progresso, eles não crescem, a vida cristã não é ascensional, entra ano, sai ano, e não é uma questão de entrar ano, sair ano, é uma questão de nunca ser ascensional. Irmãos, não é possível que eu seja o mesmo cristão de ontem. Não é possível que a minha medida de Cristo é aquela de 10 anos atrás. Significa que os lugares celestiais são inexistentes na minha vida. Sabe por quê? Porque eu ainda estou numa periferia da minha guerra com Ameleque. Eu ainda estou vivendo aqueles problemas de ego. Eu ainda vivo à base de elogios, de reconhecimentos, de críticas. Não, nossos inimigos são piores, são muito mais terríveis, são principados, potestades. É contra esses inimigos que nós lutamos, que tentam destruir nossos irmãos, que tentam destruir nossa comunhão, que tentam destruir o plano de Deus, o propósito de Deus na vida da sua igreja. São inimigos, são guerras piores do que eu ficar aqui e falar: Senhor, me livra desses vícios da minha carne. Ainda nessa periferia que você está batalhando, você está muito atrasado, porque nós já deveríamos estar na plenitude de Cristo. Já deveríamos estar num plano mais alto. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a entender sua palavra. Que o Senhor nos ajude nessa hora. Para mim fica muito claro a leitura desses dois textos e compreender por que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo, no coração de Paulo, essas duas citações em Efésios.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos aqueles que são os verdadeiros inimigos nessa batalha que nós fomos chamados a lutar em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver que as armas da nossa milícia não são armas carnais, não são armas emocionais, são armas poderosas em Deus, que batalha contra todo engano, todo sofisma, contra tudo aquilo que se levanta contra o testemunho de Deus, contra a sua obra, contra o seu plano, contra a volta de Cristo, contra o crescimento da tua igreja, contra os avanços do Senhor, contra o avivamento para esses últimos dias, contra a chuva seródia que o Senhor quer derramar no meio do teu povo. E nós estamos aqui, Senhor, vendo a guerra numa esfera muito superficial. Abra os nossos olhos, que esses vencedores do Senhor, que essa igreja corajosa, ela levante a sua cabeça, ela se coloque em prontidão nessa hora, e que ela tenha a coragem de dizer: eis-nos aqui, Senhor, conta conosco nessa hora, conta comigo nessa hora, Senhor. Eu não sou daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que recuam. Não, nós queremos batalhar a guerra do Senhor, nós queremos manter em evidência, bem alto, o testemunho da vitória do Calvário. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, nos tira das periferias da nossa carne, Senhor, do nosso ego, abre os nossos olhos, mostra-nos a verdadeira batalha, que nós fomos chamados a lutar nesta hora, em nome de Jesus, amém.